Gilmar Mendes, criticou a PEC que proíbe que integrantes do STF façam parte do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o ministro decano do Supremo Tribunal Federal de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, criticou a PEC que proíbe que integrantes do STF façam parte do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O texto é de autoria do senador Márcio Bittar, do União Brasil, e foi protocolado ontem. Segundo Gilmar, a Justiça Eleitoral é uma invenção brasileira que deu certo. Troca a palavra invenção para aberração. Deu certo para quem? Deu certo que, historicamente, conta com ministros do STF. Aspas. Não faz o menor sentido proibir ministros do STF no TSE. Os presidentes e vice-presidentes do TSE são ministros do STF. Foi a Justiça Eleitoral que criou a urna eletrônica, que inovou a eleição no Brasil e deu agilidade à apuração dos votos. Fecho aspas. Uai. Com todo respeito. Se a lei quiser, ela muda. Mas, com todo respeito, o ministro Gilmar Mendes fala isso e ele, pelo menos tecnicamente, ele é muito... É aí que você vê que... Aí que você vê que o caldo entornou. Mas o detalhe, o que ele fala aqui, com todo respeito, isso é coisa muito desarticulada com a realidade. Vamos começar a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral foi uma criação para resolver um problema do legislativo que, no momento em que você não tinha votos capazes de ter lisura, imagina naquela época, estou falando década dos 20, em que você tinha no próprio legislativo a comissão verificadora dos poderes para diplomar ou não. Então eles diplomavam de acordo com aquilo que eles consideravam como fraudulento ou não. Só botava a galera dele. E existia um acordo em que você só elegeria quem apoiasse o governo. Ponto final. E dava força para os coronéis dos estados dominar a base do estado. Como o voto era aberto, então... todo mundo sabia quem votava em quê. Foi o controle que... Aí criaram a porcaria da Justiça Eleitoral. Ok, para resolver isso, só tem um detalhe. À medida que a Justiça Eleitoral foi avançando, ela foi descumprindo o seu papel. E hoje dizer que o TSE não tem nada de anormal, o STF está no TSE, isso é mais uma das deformidades e bizarrices que foram criadas. O TSE nem precisava existir. Faria mais sentido se ele dissesse o seguinte: eu não concordo com essa medida, porque cara, caramba, cara, caraô. Eu vou dizer o porquê que faz sentido, senhor ministro. Faz sentido porque os seus próprios colegas já assumiram um lado político publicamente. Ou seja, os ministros da Suprema Corte que integram o Tribunal Superior Eleitoral têm um lado político. E isso contamina o processo eleitoral, contamina a lisura, contamina a confiança do eleitor para com o processo. E aqui não estou dizendo se está limpo ou se está sujo, não tenho nada a ver com isso, até tenho, mas prefiro não falar. Mas fato é que nós tivemos o Barroso dizendo, perdeu o Mané, nós tivemos o Barroso enquanto presidente do TSE sendo pego em um momento inoportuno, dizendo eleição não se ganha, eleição se toma. Nós tivemos o Barroso depois dizendo derrotamos o bolsonarismo. Derrotamos quem? STF ou TSE? Quem é que foi que derrotou o quê? Então, faz todo sentido. O Ditinho, não esqueça do lateral, do Ditinho falando. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. E só mais um. O Lula, quando indicou o ministro do STF, dizendo agora nós temos um ministro verdadeiramente comunista. Ou seja, ele tem um lado, e se ele tem um lado, ele não pode ocupar uma cadeira na Corte Eleitoral, porque o lado dele é claro e definido. Caio, só para pegar uma expressão cara ao Pavinato, colocando um milho nessa bizarrice toda, o que é que você vê? Quando você coloca 2 ministros do Supremo para presidir o TSE, o que você anula? Qualquer possibilidade de recurso. Porque os ministros do Supremo não estão... Agora, com a Constituição de 88, que o STF resolve tudo, você não pode ter um ministro que vai julgar um recurso do TSE. Então não pode. E outra, mesmo que pudesse, mesmo que o STF não julgasse, o legislador muda a composição da maneira que ele quiser. O que é mais uma mensagem. Porque vale lembrar que o voto
pela urna eletrônica impresso foi aprovado e foi sancionado. Quem declarou inconstitucional foi o Gilmar Mendes. Exato. E lembrando, Pavinato, que a Vaza Toga desnudou a utilização do TSE pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, não é saudável nem para as instituições você misturar. Quem é ministro do STF é ministro do STF. E quem está no TSE não pode ser ministro do STF. Você acha que aquela carequinha do Alexandre de Moraes não garante a lisura do processo? Claro que garante. Super. Tem dia que tá lustrosa, lembra, Caio? Exatamente. Tem dia que o negócio ali tá bem mente polido. lustrosa. O meu argumento era justamente esse do Dizem Arthur. que ele, em vez de ir ao Coifer, ele vai ao Engraxate. É possível. O meu argumento era justamente esse do Arthur. O TSS mostrou uma ferramenta do STF para montar um gabinete para produzir provas para relatórios. O verdadeiro gabinete Ponto. paralelo, né? É um gabinete Esse é o verdadeiro gabinete paralelo. Exatamente, uma Sabe, inteligência ódio. paralela. Lembrando, não sabe, a minha inteligência é uma inteligência completamente paralela. Essa semana nós também falamos aqui a respeito, por exemplo, da Carmen Lúcia, que esteve no Mais Você, no programa da Globo, né? E aí ela vai com Exato. esse cargo de que, é porque ela tá do TSE, ela tá falando em nome do TSE. Espera lá, ela faz parte da primeira turma, inclusive, ela é da primeira turma do STF, Suprema Corte do país. E ela tá indo num programa matinal tomar café da manhã e bater ali um papo e provavelmente uma emissora que tem o seu lado político muito bem marcado. Ela não foi numa rede nacional, ela não foi em todas as emissoras, não. Ela foi numa emissora com um lado político muito bem marcado e uma emissora, inclusive, que recebe muito dinheiro da SECOM, né? Secretaria de Comunicação aí. Então, assim, não faz o menor sentido isso, mas aqui é Brasil, né? O Lula não disse isso quando voltou ao Twitter? Aqui é Brasil, meus queridos. Aqui é tão Brasil. Aqui é tão Brasil que a gente não pode falar do Brasil. Que se depender da concessão, se depender da verba da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que sustenta as campanhas de audiência nesse país, se depender, não é, dos grandes vultos do judiciário, se depender desta bizarrice autoritária, fascista, que é a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, criada pelo Lula para perseguir aqueles que não concordam com a versão oficial dos fatos, isso aqui é Brasil. Hoje começou a cúpula dos BRICS na Rússia e a expectativa é pela participação do presidente Lula por videoconferência. Em conversa de 20 minutos por telefone com Vladimir Putin, pela manhã, Lula reafirmou a sua participação no encontro. Em nota, a SECOM disse que serão feitos os arranjos para a participação de Lula na reunião por vídeo. No bate-papo, Putin também quis saber sobre o estado de saúde do brasileiro. Independentemente da sua participação na cúpula do BRICS, Lula não deve apoiar as entradas da Venezuela. Se ele não vai apoiar a entrada da Venezuela, ele deve ter caído de Maduro, né? As entradas da Venezuela e Nicarágua no bloco. A orientação do governo para que a delegação que está na Rússia é barrar a entrada de novos países. Os brasileiros que foram à reunião de cúpula do BRICS se sentiram em casa. E não apenas pela habitual simpatia russa, não apenas por dançar cossaco, assim como em diversos regimes autoritários na Rússia, todos estão proibidos de acessar o X. Lula e Janja ficaram no Brasil e não desfrutarão dos luxos do Hotel Luciano, em Kazan, com a suíte presidencial com diárias de R$ 4.600, mas o chanceler Mauro Vieira fez as honras da casa. E aí, o que esperar do BRICS? Esse bloco é um bloco criado entre países emergentes, que ele tem uma função política e econômica. A função política, aí, ela é uma emergente. A função política é criar uma aliança política capaz de pautar debates pelo mundo, tá? E a parte econômica é um financiamento dos países que compõem essa aliança, essa cooperação. E isso acaba me preocupando muito. Por quê? Porque nós temos o Brasil, que é onde nós estamos aqui com um recorde de arrecadação e um déficit fiscal gigantesco, e temos a Rússia, que também faz parte do bloco. Inclusive, o Vladimir Putin entrou em contato com a Dilma, que hoje é a presidenta do BRICS.
ela é a presidenta do Banco do BRICS, e então... Fala de novo. Não, Fala de novo. Tô brincando. Fala de Pelo amor novo. de Deus, eu tô brincando. Eu estouro jamais. este rojão na sua cara. É a presidente do Banco BRICS. É presidente, eu tô brincando, cacete. Tá, Vamos lá, continua. só pra finalizar. Ela é a presidente Já do devia Banco ter BRICS. finalizado, vai. Ela é a presidente do Banco BRICS e recebeu uma ligação do Vladimir Putin para seu discutir inimigo, como é que o orçamento do banco pode ser utilizado e ampliado para os países associados. Me preocupa só o seguinte, a Rússia está com uma moeda completamente desvalorizada, sanções internacionais para movimentações financeiras internacionais e numa guerra que está custando todo o tesouro que a Rússia tem. E aí vai sobrar para quem? Para o Brasil financiar uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e Rússia e sabe Deus quem mais? Então, a posição que o país se coloca, uma posição que o Brasil se coloca, é uma posição de risco em compor, neste momento, esse bloco econômico. E a presidente Nossa, é você não a terminou Dilma. ainda? Acabei. Vai lá, professor. Bom, eu vou ser bem rápido. A opção do Lula foi muito Começou errado, porque para ser bem rápido não tem que falar se você bem rápido. Continua errado, porque você interrompeu alguma coisa, poderia ser falado em 30 segundos, Ó, você tá falar em vendo, 1 minuto e Arthur, 30. ninguém gosta de você. Não, eu vou falar. Não, eu vou falar. Agora eu vou falar. Bom, para começar, a situação dele é muito simples. Ele tem que estar preocupado com a eleição aqui. Ele não pode ter um nome desvinculado. Por quê? Porque ele apoia candidatos que precisam ser eleitos e são candidatos que defendem essas pautas. Para mim, isso é um grande teatro. O grande problema é que ele tem a pretensão de ser o coordenador do hemisfério sul. E o BRICS poderia servir para isso. Se ele está traindo a todos que estão ali, ele vai ser afastado. Ele vai perder lá e vai perder aqui. É uma questão de tempo. Ao ritmo de Bidiz. Eu só estou empolgada para ver, ansiosa, aliás, para ver qual é a justificativa que o Lula dará para não a entrada da Venezuela e Nicarágua, uma vez que são amigos deles, mas eu quero ver o Foro de São Paulo pegar fogo e brigar, porque desta briga eu estou do lado da briga. Segundo os dados apresentados hoje pela Receita, olha, o Brasil bateu um recorde, hein? Dados da Receita Federal, o governo Lula bateu recorde! Arrecadou, tirou do povo 203,2 bilhões de reais com impostos e contribuições só no mês de setembro. O valor é o maior de toda a série histórica iniciada em 94 para o mês. E aí, Luiz Arthur Nogueira, boa notícia, hein? Pavinato, sejamos justos. O ministro Fernando Haddad vai ganhar o Prêmio Nobel de Arrecadação, hein? Porque ele realmente quebra recorde todos os meses. E o Brasil continua no vermelho todos os meses, o que é incrível. Arrecada, vermelho, vermelho, vermelho. Portanto, é óbvio que o problema não é a receita, é a despesa. E aí, nem Haddad, nem Simone Tebet, nem o Papa conseguem convencer o presidente Lula a cortar gastos, porque é isso que está afundando o Brasil, levando o dólar nas alturas, inflação subindo e juros também lá no topo. O Haddad era bom, né? Ser coroinha de igreja. Né? Imagina na hora de fazer a coleta. E na hora das Osanas. Nossa Senhora! Osana nas alturas. Não, é tudo nas Osana nas alturas, tudo nas alturas. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.